ele já foi meu escravador e com muita alegria apresento o Isaac. O Isaac é da igreja do Campo Grande, ele é estudante de engenharia. Quase formado. Quase formado. E Deus seja louvado no meio de vocês. Amém. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo o convite que foi estendido para mim através da Vilma e agradecer a recepção dos irmãos, que foi muito calorosa. Acho que é a primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, achei muito bonita, muito charmosa a igreja. Os irmãos foram mais queridos ainda, mais receptivos ainda, fiquei muito agradecido, me senti em casa, me senti bem recebido aqui, acolhido. Fiquei muito feliz também de conhecer a irmã Glória, né, que trouxe um lindo louvor para o nome de Deus. Inclusive, para você saber que eu estou vestindo uma calça social preta, uma camisa preta listrada, uma listras brancas, e eu peguei uma gravata listrada também, para tentar combinar com a camisa. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui para trazer um pouco mais, tentar trazer uma reflexão na palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a, mais uma vez, fecharem os olhos para nós fazermos uma oração, antes de entrarmos lá no tema de hoje. Querido Deus, querido Senhor, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por todas as bênçãos, porque em todos os tempos o Senhor é bom nas nossas vidas. Amém. Agradecemos que estamos aqui na tua casa para te louvar e para aprender mais de ti da tua palavra. Eu peço que o Senhor me use agora nesse momento, que eu seja apenas um instrumento para transmitir a tua mensagem nessa noite. Fica conosco, nos ilumina, nos guia sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, se estiver pronto aí, pode colocar o slide. Ótimo, beleza. Ok, está funcionando. Muito bem, então. O tema que me pediram para passar hoje era esse que está aparecendo aí na tela, que é Por que Jesus não voltou em 1844? Era esse tema, né? Que bom, primeiro é o tema certo, senão vai ficar meio estranho. Chegar para mim, se não quero outro. Mas enfim. Então, o tema é Por que Jesus não voltou em 1844? A gente vai fazer algumas reflexões e ver aí alguns conceitos para entender esse assunto que tem tudo a ver com a história da nossa igreja adventista, com a nossa identidade como adventistas, né? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento disso, para a gente poder explicar e para a gente poder testemunhar para as pessoas lá fora da nossa fé, porque nós acreditamos no que nós acreditamos e qual é a base bíblica das nossas crenças. Esqueci de perguntar, os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo? Sim. Ótimo, obrigado. Então vamos lá. Para a gente entrar no assunto, para a gente responder a pergunta, em primeiro lugar, para a gente responder por que Jesus não voltou em 1844, a primeira coisa que a gente precisa entender é, mas por que acharam que Jesus ia voltar em 1844? Né? Para a gente começar a entender todo esse cenário. Eu botei uma imagem que eu achei na internet, de algum jornal, algum material publicado na época. O título que está ali em inglês, não sei se está bem fraca, mas o título ali em cima está escrito Fim do Mundo, 22 de outubro de 1844. E embaixo tem uma frase que é da parábola das 10 virgens, que fala: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Que é aquela frase que o clamor da meia-noite despertou as 10 virgens que estavam dormindo na espera pelo noivo. Mas então, de onde veio essa ideia? Por que as pessoas, um grupo de pessoas achava que Jesus ia voltar especificamente em 1844? Tá ótimo, obrigado. Para a gente começar essa história, a gente precisa relembrar uma figura que é muito conhecida por todos que conhecem a igreja adventista, né? Todos que já estudaram a história da igreja adventista conhecem esse sujeito, que é Guilherme Miller, também conhecido como William Miller, porque uma das coisas que a gente aprende quando estuda a história da igreja é que o nome Guilherme, em inglês, se traduz como William. Então, quer dizer, nos Estados Unidos o nome original dele é William Miller, no Brasil a gente chama de Guilherme Miller, mas é a mesma pessoa. Então, o que foi esse sujeito? Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1782, morava lá nos Estados Unidos. Ele cresceu numa família cristã, ele aprendeu os princípios e valores. Eu tenho visto de olhar aqui para o Dano, esqueci que a tela está na minha frente. Eu visto aqui na minha igreja, fica ali atrás só. Enfim. William Miller, ou Guilherme Miller, ele cresceu numa família cristã, aprendeu os princípios da Bíblia na infância, mas na juventude ele cresceu, acabou se afastando dos caminhos do Senhor e ele adotou ideias deístas. O que significa isso? Os deístas, eles são um grupo, uma crença, que eles até acreditam em Deus, mas eles acreditam que Deus
não se envolve, que Deus não se revela, que Deus não interfere nos assuntos da humanidade. Então eles meio que, para não falar que o mundo veio do nada, eles dizem que existe um Deus, não existe um ser que criou o mundo, mas eles acham que esse ser ele não está nem aí para a gente, ele não interfere, não se relaciona, não acreditam que é o Deus do cristianismo, nem de nenhuma outra religião. Guilherme Miller, quando ele cresceu, ele começou a se envolver com esse grupo de pessoas e durante alguns anos ele seguiu essas ideias, essas crenças deístas, né? Sem essa ideia sem essa crença em um Deus pessoal, em um Deus que quer ter um relacionamento com a gente. Porém, na idade adulta, anos depois, ele voltou a estudar a Bíblia, voltou a se aproximar de Deus, e por volta de 1816, ele começou a estudar a Bíblia com bastante dedicação. Ele começou a estudar com um objetivo bem determinado de entender o máximo possível de tudo que estava ali na Bíblia. Ele queria realmente entender o significado de tudo que ele disse. E quando ele começou a estudar as profecias de Daniel, ele estudando bastante ali, comparando com outros textos bíblicos e com as fontes históricas, ele chegou à conclusão que Jesus iria voltar em poucos anos. E ele começou a pregar sobre isso, sobre a volta de Jesus, no ano de 1831. Ele começou a pregar com base nas profecias de Daniel que Jesus iria voltar em poucos anos, e assim deu início ao movimento que ficou conhecido como o movimento milenista, de Guilherme Miller, o nome. E isso levou ao evento que eu acredito que todos aqui devem conhecer, que é o famoso Grande Desapontamento, no dia 22 de outubro de 1844, que foi o dia em que aquelas pessoas aguardavam com toda a convicção, com toda a fé, a volta de Jesus em poder e glória nas nuvens do céu, mas, como nós sabemos, naquele dia Jesus não veio. E esse foi um grande desapontamento, né? Um momento que a gente não consegue nem imaginar o que passaram aquelas pessoas naquela época. Eu botei aí no slide uma imagem de outra publicação que era naquela época. O título fala assim, traduzindo do inglês: Motivos pelos quais o mundo vai acabar em 22 de outubro de 1844. E embaixo tem a mesma frase da parábola das 10 virgens que fala: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. E aí tem todo um texto explicando sobre a iminência, a proximidade da volta de Jesus. Esse era um dos materiais que eles usavam na época para pregar que Jesus iria voltar em 1844. Mas nós sabemos que Jesus não voltou naquele dia. Então, agora vamos dar um passo para trás e olhar com calma para a gente entender direitinho todo o contexto, todo o panorama dentro da Bíblia de por que aquelas pessoas, por que Guilherme Miller chegou à conclusão que Jesus iria voltar em 1844. Isso é muito importante a gente entender para que nós saibamos explicar para as pessoas lá fora o porquê das nossas crenças, né? E da história da nossa igreja. Mas, enfim, o ponto principal, um dos principais textos nessa interpretação, é o texto de Daniel, capítulo 8, uma das profecias, uma das visões de Daniel, onde, nessa visão, o profeta Daniel ele vê uma série de... Primeiro ele vê uma série de animais que representam reinos, né? O próprio anjo fala para ele que os animais que ele vê representam reinos que se levantariam, que exerceriam domínio sobre a terra, desde a Medopérsia, a Grécia, depois Roma. Porém, depois dessa cena que ele vê o conflito dos animais, que representavam o conflito dos reinos humanos, no final desse conflito, ele vê ali na profecia, na visão, Daniel vê a figura de um chifre pequeno, que representa o poder que se levantaria, ou que se levanta ali naquela visão. E esse poder representado por esse chifre pequeno começa a se rebelar contra a Deus, contra a autoridade de Deus. Esse poder representado pelo chifre pequeno na visão, ele se revolta, ele não respeita a autoridade de Deus, ele blasfema contra Deus, ele vai contra a autoridade de Deus e, surpreendentemente, a princípio ele tem sucesso em tudo que ele faz. Ele acaba, ele derruba a lei de Deus, ele persegue os santos, o povo de Deus, ele faz tudo contra Deus e aparentemente está tudo tendo sucesso. E nesse momento, nessa cena que Daniel está tendo, né, deve ser uma coisa muito impressionante para ele, aí vem esse texto onde Daniel ele fala assim: Então eu ouvi 2 seres santos, ou 2 anjos, conversando entre si, e um deles perguntou: Quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa a profanação impedirá os sacrifícios diários? Quer dizer, até quando vai continuar
essa blasfêmia, esse desrespeito contra o nome de Deus? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? Então o outro ser celestial respondeu e disse: levará 2.300 tardes e manhãs, então o templo será restaurado. Eu peguei aí, se não me engano, foi na Nova Versão Transformadora. Muitas versões trazem: o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. É a versão que é mais conhecida. Mas então Daniel teve essa visão, onde ele viu uma série de reinos que iria se levantar na terra, e depois surgiria um poder diferente, representado pelo chifre pequeno, que iria se revoltar contra Deus, iria ter sucesso, e de repente os anjos estão ali conversando e falam: mas até quando vai durar essa bagunça, esse desrespeito contra o nome de Deus? E outro fala: vai levar 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, como entender o significado disso, né? Qual foi a jornada, ou qual foi o contexto, né? Como que Guilherme Miller entendeu o significado dessa profecia? Uma das coisas que a gente precisa relembrar para entender esse contexto é que na profecia eles citavam a purificação do santuário. Eles falavam que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E isso faz uma referência, ou traz uma ligação com um tema muito importante do Antigo Testamento, que era a purificação do santuário. A purificação do santuário era um evento que acontecia uma vez por ano, que também era chamado de Dia da Expiação, ou Dia do Perdão, no hebraico. No hebraico era o Yom Kippur, feriado importante dos judeus até hoje. Mas esse Dia da Expiação, ou Dia da Purificação, ou do Perdão, ele foi instituído por Deus na época que os israelitas estavam com o santuário no deserto, com o tabernáculo no deserto, viajando lá com Moisés. E eles montaram lá a Arca da Aliança, o santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo. E nesse contexto, Deus estabeleceu a cerimônia do Dia da Expiação, que deveria ser realizado todos os anos. E eu peguei um trecho do livro de Levítico, que ele explica sobre essa cerimônia, e ele fala assim: no 10º dia do 7º mês, isso no calendário judaico, diferente do nosso, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Está lá no livro de Levítico, a cerimônia do dia da expiação. Expiação é a mesma coisa que perdão, também aparece nas traduções. Então, resumindo, como que era a dinâmica? Eles tinham lá o tabernáculo no deserto, tinham os sacerdotes, o lugar santo, o lugar santíssimo. E o que acontecia? Todos os dias, durante o ano todo, quando uma pessoa cometia um pecado, ela deveria ir até o tabernáculo, levar um sacrifício, levar um animal, um cordeiro como sacrifício, para pedir perdão pelo pecado. E o animal era sacrificado no pátio, do lado de fora do tabernáculo. O animal era sacrificado. O sacerdote pegava o sangue do animal e levava para dentro do tabernáculo, do lugar santo, e ele aspergia, ou ele jogava o sangue daquele animal na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E, então, simbolicamente, o pecado de todas as pessoas do povo era acumulado ali no santuário durante o ano inteiro. E o dia da expiação era o dia em que seria feito o perdão definitivo de todos os pecados de todo o povo do ano inteiro. Então, pensa a importância que tinha esse dia. Era o dia em que seriam purificados todos os pecados do povo daquele ano inteiro. Então, essa era a cerimônia da purificação do santuário, que acontecia uma vez por ano, e que tem essa ligação com a profecia de Daniel, porque a profecia de Daniel fala sobre uma purificação do santuário depois de 2.300 tardes e manhãs. Mas, uma outra
peça muito importante na interpretação e no raciocínio que Guilherme Miller fez é o seguinte: quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, bem perto do finalzinho, já falando sobre a nova terra, o apóstolo João escreveu assim: então, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Então, aqui no Apocalipse, a gente vê que no final dos tempos, quando Jesus voltar, o santuário de Deus vai ser aqui no planeta Terra. É o que está escrito aí no texto que nós lemos. Então, Guilherme Miller fez um raciocínio que a princípio parecia muito sólido, muito bem fundamentado, de que a profecia de Daniel falava que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E ele entendia que essas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, representam literalmente 2.300 anos. A gente vai falar um pouquinho mais disso perto do final. Mas entendendo que esses 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos que passaram, não teria como essa purificação ser no santuário original lá de Jerusalém. Porque o santuário original lá de Jerusalém não existe mais. Foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, se a purificação do santuário iria acontecer depois de 2.300 anos, não poderia ser o santuário lá de Jerusalém, o original. Então, deveria ser a purificação do planeta Terra, que vai se tornar o santuário de Deus por toda a eternidade. Esse foi o raciocínio, a interpretação que eles fizeram para concluir que Jesus voltaria para a Terra no final desses 2.300 anos. Que essa seria a purificação do santuário, a purificação do planeta Terra na volta de Jesus. Interpretando. Então vamos lá, fazer um pouco de conta aqui. Vamos pensar um pouquinho. Então a profecia falava que o santuário seria purificado no planeta Terra, o planeta Terra seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, que na profecia representa 2.300 anos, mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, para a gente encaixar tudo, que é 2.300 anos a partir de quando? Beleza, vai ser depois de 2.300 anos, mas a partir de quando? Quando começa essa contagem? Essa é uma dúvida que, inclusive, o próprio profeta Daniel teve essa dúvida, quando ele teve a visão de Daniel capítulo 8, e em resposta a essa dúvida, vem a visão de Daniel capítulo 9, onde o anjo Gabriel vem especificamente para responder essa dúvida do profeta. E eu vou ler o texto que está aqui, no capítulo 9, ele fala assim: enquanto eu orava, Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou e disse: Daniel, eu vim para te dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora eu estou aqui para te dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção, para entender o significado da sua visão. E aí ele fala: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação pela sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então, fazendo parênteses, o anjo Gabriel fala bastante coisa aí, mas ele fala que um período de 70 semanas foi decretado para o seu povo. Essa palavra decretado, no original hebraico, significa literalmente cortado, é o termo que está ali. Um período de 70 semanas foi cortado para o seu povo. Então, se foi cortado, significa que foi tirado de um bloco maior. Então, essas 70 semanas, elas são um bloco dentro daquelas 2.300 tardes e manhãs. É o significado disso. E aí ele continua e fala: agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com boas e fortes defesas. Então aqui o anjo Gabriel dá uma explicação melhor, mais detalhada, daquela visão dos 2.300 tardes e manhãs que tinha deixado Daniel em dúvida no capítulo anterior.
ele fala dessas 70 semanas que foram separadas a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Então aqui a gente tem o ponto de partida. Ponto-chave aí para entender o ponto de partida dos 2.300 quartos e manhãs. A partir da ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ou ungido. A palavra ungido no hebraico significa Messias, ou Messias significa ungido no hebraico, né? Então ele está falando que essas 70 semanas iriam terminar na época da vinda do Messias, que foi o que se cumpriu exatamente. E aí, próximo, ele continua o texto, fala assim: depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido, ou o Messias, será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Fez referência à destruição de Jerusalém. O fim chegará com uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do tempo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então aqui, nesse capítulo, hoje Gabriel traz bastante informação e bastante esclarecimento para Daniel sobre o significado daquela profecia. E aí, depois tem outro slide que mostra também do tempo certinho. Mas então, falando sobre a questão da purificação do santuário, Daniel estava em dúvida porque ele não sabia qual era o ponto de partida dos 2.300 tardes e manhãs. No capítulo 9, onde Gabriel veio para falar que o ponto de partida era na ordem para reconstruir Jerusalém. A ordem para reconstruir Jerusalém, historicamente, foi no ano 457 a.C. Então, se a gente avançar 2.300 anos para frente, a gente conclui que a purificação do santuário seria por volta do ano de 1800, entre 1843 e 1844. Esse foi o cálculo ou a interpretação que Guilherme Miller fez originalmente. Originalmente, a princípio, ele concluiu que Jesus voltaria entre 21 de abril de 1843 e 1844, porque esse é a data de que termina o ano no calendário judaico. Então, a princípio, ele não tinha uma data específica em mente, a princípio, ele tinha entendido que nesse ano, ou nesse período de um ano, seria onde estaria onde aconteceria a volta de Jesus, com base na profecia da purificação do santuário. Porém, como quando Jesus não voltou no dia 21 de abril, eles se reuniram ali para tentar entender um pouco melhor, e eles se lembraram daquela questão da purificação do santuário, que era feita no santuário israelita, e eles perceberam que na cerimônia da purificação do santuário israelita, essa cerimônia era feita em uma data específica, em um dia específico. Vou deixar vocês falarem. Quem aí sabe que dia que era a purificação do santuário? Que dia do ano? Sabe? 22 de outubro. E assim eles concluíram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Com base em todas essas peças aí, todo esse quebra-cabeça montado nas profecias, principalmente de Daniel, Guilherme Miller entendeu que a purificação do santuário, que seria a volta de Jesus na terra, seria na data da cerimônia do Yom Kippur, que era no dia 22 de outubro do ano de 1844, e essa data foi a data que ficou bem marcada como o dia do grande desapontamento, quando eles se reuniram para esperar Jesus voltar, e Jesus não voltou. Desapontamento. A gente não consegue nem imaginar o que passaram aquelas pessoas, né? Imagina só, as pessoas tinham largado o emprego, tinham largado a empresa, vendido a casa, tinham feito as plantações no ano seguinte. Para que fazer as plantações? Para que fazer as plantações? Para que trabalhar se Jesus vai voltar semana que vem? Então, foi um momento muito difícil, mas, apesar desse período de desapontamento, muitos desanimaram. Muitos que estavam ali no movimento desistiram, muitos que estavam ali só por medo, só por pressão. Mais uma parte desse grupo resolveu continuar estudando para tentar entender o que tinha acontecido, qual foi o erro na interpretação deles. E aí, a peça que faltava para eles montarem o quebra-cabeça era essa de Hebreus. Muito obrigado. A peça que faltava para eles montarem o quebra-cabeça estava em Hebreus capítulo 9, onde está escrito o seguinte: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu,
a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, lá na carta aos Hebreus, não só esse texto, mas a gente tem uma ideia bem concreta, um tema bem construído, uma ideia bem construída no livro de Hebreus, falando que lá no céu existe um santuário verdadeiro, na verdade, que existe aqui na terra. Era uma cópia desse santuário verdadeiro que tem lá no céu. E lá no santuário do céu, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém? Amém, com certeza. Jesus é o nosso sumo sacerdote lá no céu, o santuário verdadeiro. Então, aquela profecia que falava sobre a purificação do santuário, na verdade não estava falando da purificação do planeta Terra, e sim da cerimônia de purificação do santuário lá do céu, onde Jesus atua como sumo sacerdote. E essa purificação do santuário começou em 22 de outubro de 1844. E aqui a gente tem uma imagem conhecida, que todo bom adventista guarda no criado mudo, lá da cama, falando sobre a linha do tempo dos 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, onde ele começa ali, no ano 457, né, com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Ele marca ali o período das 70 semanas, que eram 70 semanas determinadas, né, sobre o teu povo, e ali tem um período que marca, que ele fala sobre a vinda do Messias, né, do ungido, e a profecia se cumpriu corretamente, né? Ela marca nos períodos que seria o batismo de Jesus, a crucifixão de Jesus, que foi no meio daquela semana, citada na profecia de Daniel, e no final das 70 semanas, marca o período que a pregação do Evangelho seria levada para os gentios, com grande abrangência, que a pregação do Evangelho não estaria mais focada no povo de Israel, mas ela estaria aberta para todos os povos e todas as nacionalidades, que foi a partir do ano 34, né? Que foi o ano da morte do martírio de Estevão, que foi apedrejado. E ali, a partir dali, o Evangelho foi levado aos gentios. E no final, na outra ponta, a gente tem o ano de 1844, que marca o início da purificação do santuário celestial. E aí vamos então rever alguns conceitos também que são importantes, que a gente ouve bastante na igreja adventista, e é importante a gente saber fundamentar, saber defender as nossas crenças. É importante a gente entender por que nós temos algumas das nossas crenças. Que é o seguinte: acredito que a maioria, ou todos, já devem ter ouvido, que essa profecia da purificação do santuário, que começou em 22 de outubro de 1644, marca também o começo da última fase do juízo, ou da próxima fase do juízo, que é o juízo investigativo, onde Jesus, lá no céu, ele começa a fazer o julgamento de todas as pessoas para determinar, né, para a julgar e analisar quais são as pessoas que aceitaram a salvação e as que não aceitaram. Agora, por que a gente sabe que o juízo investigativo começou nessa data também da purificação do santuário? Isso vem de um paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Quando se vocês olharem os dois capítulos, vocês vão ver que isso está bem claro lá. Mas o que acontece? Em Daniel capítulo 7, qual que é a estrutura do capítulo? O profeta Daniel, ele vê uma visão de vários animais que representam uma sequência de reinos. Depois dessa sequência de reinos, surge um poder representado por um chifre pequeno que desafia Deus e se rebela contra Deus, né, e tudo mais. Mas no final da visão, a visão termina com a cena de um julgamento no céu. O chifre pequeno está lá na sua rebelião contra Deus, mas de repente os anjos chegam, o ancião chega e começa a ver a cena do julgamento no céu. Comparando isso com Daniel capítulo 8, em Daniel capítulo 8, a gente também vê uma sequência de animais que representam reinos. Em seguida, a gente também vê a aparição de um chifre que desafia Deus. Mas, no final, a conclusão de Daniel capítulo 8 é a purificação do santuário. Então, fazendo um paralelo entre esses dois capítulos, a gente vê de forma bem clara que o julgamento do céu ele é, digamos assim, equivalente ou paralelo à purificação do santuário, que Jesus está realizando lá no céu. Um outro ponto importante, eu gosto bastante de pesquisar sobre apologética. Apologética significa defesa da fé. Então eu pesquiso bastante para ver sobre. Eu gosto bastante de assistir debates no YouTube, para ver quais são os diferentes pontos de opinião, né? E o que eu estou querendo falar. Eu fui pesquisar na internet algumas pessoas que discordam da visão da interpretação adventista, alguns debates, para ver quais são os argumentos que são usados nessas discussões. E eu vi que, no geral, aqueles que têm uma interpretação diferente da nossa,
Porque a gente poderia perguntar, né, se os não adventistas eles não acreditam que a profecia fala da purificação total lá no céu, então como eles interpretam essa profecia? Qual é o significado dessa profecia? Né? Uma pergunta que a gente poderia fazer. E no geral, eu vi que a maioria das pessoas que não têm a nossa visão, eles vão tentar argumentar de alguma forma que aquela profecia dos 2.300 tardes e manhãs se refere a 2.300 dias literais, que não seriam 2.300 anos. Muitos cristãos lá fora vão tentar dizer que aquela profecia fala de 2.300 dias literais e que seria relacionado com a purificação do santuário físico lá de Jerusalém mesmo. Essa é uma interpretação que algumas pessoas fazem lá fora. E a gente poderia olhar várias formas para discordar disso. O próprio contexto, todo o contexto de Daniel capítulo 7, 8 e 9 aponta, demonstra claramente que a profecia está falando de um período muito mais longo de tempo. Mas uma evidência, ou um ponto que eu acho muito interessante, bem simples, para falar que não são 2.300 dias literais, que faz sentido interpretar o dia como sendo ano da profecia, é esse texto de Daniel capítulo 8, verso 26, onde o anjo Gabriel está conversando, explicando para Daniel, né? E o anjo fala assim: essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então, vamos pensar por um momento aqui. Daniel, ele tinha tido uma visão, várias cenas assim, assustadoras, impressionantes, e ele estava curioso para saber o significado daquilo. Ele estava curioso, também angustiado, porque ele não tinha entendido essa parte da profecia que falava dos 2.300 tardes e manhãs. E aí, quando o anjo Gabriel vem explicar para ele a profecia, o anjo fala: olha, guarde essa visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então o anjo falou para ele: Daniel, não fique esquentando a cabeça, não se preocupa muito com isso, porque isso é para um futuro muito distante, Daniel. Você não precisa se preocupar com essa parte dos 2.300 tardes e manhãs, porque isso é para um futuro muito distante. Agora, pensa no seguinte: o livro de Daniel, ele tem profecias que citam diretamente por nome reinos como Medo-Pérsia, Grécia, que não tinham nem subido ao poder ainda, faz referências claras ao Império Romano, que são coisas que aconteceram muitos séculos depois da época do profeta Daniel, e hoje explica para Daniel claramente o significado dessa parte. Mas essa parte das 2.300 tardes e manhãs é a única que o anjo fala: Daniel, não se preocupa com isso, que isso aqui é para bem longe. É para bem longe. Então, simplesmente não faz sentido interpretar que seriam 2.300 dias literais. Porque se fosse 2.300 dias literais, seria uma das primeiras profecias que se cumpriu de Daniel. Então, simplesmente não encaixa com todo o contexto do livro. Certo? Faz sentido? Beleza. E aí, outra coisa muito interessante também. Pesquisando sobre esse assunto, pesquisando na internet que as pessoas falam, eu vi pelo menos encontro várias pessoas na internet falando assim que esse negócio aí de interpretar as profecias de Daniel, de interpretar os dias como anos nas profecias de Daniel para tentar ver a volta de Jesus, ou essa questão de interpretação de dia como ano, é uma coisa só dos adventistas, alguns falam na internet, vocês podem encontrar por aí. Esse negócio de interpretar os 2.300 tardes e manhãs como anos é coisa só dos adventistas, é besteira dos adventistas. Mas, se a gente vai pesquisar, além de Guilherme Miller, várias outras pessoas daquela época, na Europa e em outros lugares do mundo, também estudavam as profecias de Daniel e também fizeram interpretações muito parecidas, interpretando os dias como sendo anos, literalmente. E um caso que é muito interessante é o do próprio cara com um nome bem bonito, né? Isaac Newton, conhecido como matemático, físico, um dos maiores matemáticos e físicos do mundo. Mas não sei se vocês sabiam, mas Isaac Newton também era teólogo, ele também estudava as profecias da Bíblia. Inclusive, Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre matemática e física. Tecnicamente, a gente poderia falar que ele era um teólogo que estudava matemática e física no tempo livre, assim, como passatempo. Mas Isaac Newton estudava as profecias de Daniel também, e ele também fez um cálculo, uma interpretação muito parecida com a de Guilherme Miller para associar com a volta de Jesus. Então, se alguém falar para vocês esse negócio de interpretar as profecias de Daniel como sendo ano, dia como sendo ano, coisa só de adventista, simplesmente não é verdade. Podemos citar esse exemplo aí. Isaac Newton fazia uma interpretação muito parecida. E aí,
essa é uma questão muito interessante também, que eu já vi debates com adventistas na internet. Algumas pessoas citam esse texto. Olha só, Hebreus capítulo 9 fala assim: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito do céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Está falando aí do santuário lá do céu, que nós já vimos. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Então, esse texto aí de Hebreus fala que Jesus já entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a nossa redenção eterna. Então, se o autor da carta aos Hebreus escreveu que Jesus já entrou no lugar santíssimo e a carta foi escrita no primeiro século depois de Cristo, como é que os adventistas falam que Jesus só entrou no lugar santíssimo em 1844? Essa é uma pergunta muito boa, eu acho que a gente deveria estar preparado para responder essa pergunta. Existem algumas vertentes diferentes até. Alguns questionam a tradução desse texto, quando ele fala que entrou no lugar santíssimo. O texto original diz que ele entrou atrás do véu, e não fica muito claro qual véu está se referindo. Alguns creem que ele poderia estar falando que Jesus entrou atrás daquele véu que é a entrada do santuário, para a entrada para o lugar santo, não para o lugar santíssimo. Essa é uma possibilidade. Porém, uma outra visão que eu acho bem interessante, talvez mais coerente até, é o seguinte: fazer uma pergunta para os irmãos. Em que momento o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário? No dia da expiação. Que outro momento alguém entrava no lugar santíssimo? No sacrifício diário? Não. No sacrifício diário não entrava. No sacrifício diário só entrava no lugar santo. Acontece que quase todo mundo lembra do dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas pouca gente lembra que teve um outro momento em que alguém entrava no lugar santíssimo do santuário, que a gente encontra isso na Bíblia, lá em Números capítulo 7, no dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Tem um texto também no livro de Levítico que fala que Moisés ungiu a arca da aliança na inauguração do santuário. Então, existe um outro momento que alguém entrava no lugar santíssimo, além do dia da expiação, que era para fazer a inauguração do santuário, que só aconteceu uma vez. Só aconteceu uma vez no tabernáculo no deserto e uma vez no templo de Salomão. O sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a inauguração do santuário. Então, nesse texto aí de Hebreus, ele está falando que Jesus entrou no lugar santíssimo, mas para fazer a inauguração do sacerdócio do santuário celestial, para começar o seu trabalho como sacerdote apresentando o sangue do sacrifício que ele fez aqui na terra. Então, por isso que... Como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, perfeito, exatamente. Então, por isso, Jesus entrou sim nos lugares santíssimos para fazer a inauguração do santuário, do ministério, lá do santuário celestial, e em 1844 ele entrou novamente para fazer a cerimônia da purificação do santuário. E aí, para a gente ir para a nossa conclusão, tudo isso que a gente viu aqui, eu acredito que é muito interessante e é importante a gente estudar, é importante a gente conhecer os motivos das nossas crenças, os fundamentos, né? Estarmos preparados. Paulo escreve que a gente deve estar preparado para responder aqueles que perguntarem o motivo das nossas crenças. Mas mais importante do que saber o significado da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mais importante do que isso é cada um de nós ter um relacionamento diário com Jesus e buscarmos a presença de Deus na nossa vida todos os dias. E eu peguei ali uma frase que Guilherme Miller teria falado depois do grande desapontamento. Ele disse assim: eu fixei minha mente sobre outro tempo e aqui pretendo permanecer até que Deus me dê mais luz. E isto é, hoje, até que Ele venha. Depois do grande desapontamento, várias pessoas perguntaram para Guilherme Miller: Senhor Miller, você tem alguma outra data, alguma outra previsão de quando Jesus vai voltar? E ele dizia assim: eu tenho uma previsão. Jesus vai voltar hoje, até que Ele venha. Então, o mais importante é que nós precisamos estar preparados hoje para encontrarmos com Jesus. Na parábola das 10 virgens, todas as 10 moças estavam esperando o noivo, mas todas as 10 sabiam que o noivo estava chegando, mas só se não entraram na festa, porque só se estavam preparadas. Então, que nós possamos ter o azeite que representa o Espírito Santo, o relacionamento verdadeiro com Jesus, para que nós possamos estar preparados para encontrar com Ele em breve.
as nuvens do céu. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado. E agora vai começar a buscar. Muito bom. Ah, gravou.